Sejam muito bem-vindos a esse quarto culto de hoje e nós vamos já para a palavra de Deus. 1 Samuel capítulo 17, versículo 40. Nós estamos fazendo o propósito, derrotando os gigantes, derrubando os gigantes, baseado nessa passagem, onde fala que Davi, ele escolheu 5 pedras do ribeiro, e a Bíblia diz que essas 5 pedras era a representação dos gigantes que Davi e os seus soldados haveriam de enfrentar. Aqui no altar, está uma réplica, quase que no tamanho real do gigante Golias, que tinha praticamente aí quase 3 metros, 2,90 metros, alguns dizem um pouco mais, outros menos um pouquinho, mas o importante é que ele era gigante, ele era uma anomalia, ele tinha 6 dedos em cada mão e 6 dedos em cada pé, Ele era um homem gigante, preparado desde de criança como guerreiro. E então o Davi encarou e venceu na força do Espírito Santo. Então diz assim no versículo 40, veja só: e tomou o seu cajado na mão, e escolheu para si 5 seixos do ribeiro, e pô-los no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão. Vamos relembrar o que nós vimos semana passada. Primeiro, o Davi, irmãos, ele tomou o cajado nas mãos. Eu estava explicando semana passada que o cajado é a representação da autoridade. O pastor tem o cajado e como se ele tivesse autoridade sobre as ovelhas. Quando você é o líder espiritual da sua casa, é como se você fosse o pastor daquela casa, daquele local. Então você tem que assumir essa autoridade. Não adianta você ter autoridade e não exercê-la, Então o Davi assumiu, enquanto Saul, que era o rei, os capitães, os soldados, o exército de Israel estava escondido com medo de Golias. O único que resolveu encarar o Golias foi o Davi. Então naquela hora, tomando o cajado na mão, mostra que ele estava exercendo, assumindo a responsabilidade daquele povo. E o que mais? Ele então escolheu para si 5 seixos do ribeiro. Seixo nós sabemos que é uma pedra, um tipo de pedra. E como que é essa pedra? É uma pedra lisa. Essa pedra ela vai durante anos e anos, ela vai todos os dias rolando pelo rio, e aquela condição de rolar faz com que ela se torne polida, lisa, Assim nós devemos pegar a palavra de Deus escolhida, preparada para aquele momento. Por isso que ele pegou aquela palavra e guardou aquela palavra. Observe que são 5 pedras, 5 seixos. Ele iria usar uma com Golias, que é o gigante de hoje, e haveriam mais 4 outros gigantes, só que era para o futuro. Então tem batalhas e tem pedras que Deus te dá que não é para agora, é para o futuro. Tem palavras que Deus dá que é para você guardar, e guardando, pode ter certeza, você vai usar, quando precisar, você vai ter ela já no seu coração. E o que mais? Olha só: e pô-los no alforje de pastor. Então ele colocou no alforje, é como se fosse um embornar. Na minha terra fala embornar, na roça, aquela bolsa para carregar café, carregar farinha para misturar com café, carregar marmita, pessoal? Então é como se fosse uma espécie de bolsa de couro. E ele fala um detalhe, a saber. Então quando fala a saber, ele está dizendo, olha, detalhe importante, saiba disso, Aonde? No surrão. Eu estava explicando nos cultos anteriores que quando você guarda a palavra na mente é informação. Então tem muita gente que tem a palavra na mente, de cabeça, conhece a Bíblia de cabeça, sim ou não? Mas é uma informação. Quantas das vezes evangelizando, fazendo ação social na rua, entregando sopa, agasalho, calçado, falando, entregando folheto de madrugada. Às vezes você encontra uma pessoa, você fala de Jesus, ela fala mais do que você. Às vezes a pessoa conhece mais da palavra do que quem está evangelizando ela. Mas aquilo não passa de quê? De uma informação.
não é? Quando ele fala assim, olha, guardou no alforje de pastor, a saber, no surrão, saiba disso, o lugar que ele guardou as pedras foi no surrão, né? Dando como um detalhe, a palavra tem que ser guardada no lugar adequado. Aonde que eu tenho que guardar a palavra? No coração. Então guarda essa frase, palavra na mente, informação, palavra no coração, né? Gera fé. Quando a palavra está no coração, ela produz fé, né? Assim como o mal, quando entra no seu coração, produz mágoa, por exemplo, né? Quanta gente que guarda no coração, leva para o coração alguma coisa e não se esquece. O magoado, você pode ver, o magoado, ele ressente, ele fala de um problema que aconteceu há anos atrás como se fosse ontem, não é verdade? Lembra de detalhes. Mas você falou aquilo, você fez isso, né? Eu lembro perfeitamente, eu lembro direitinho o que você falou, quer dizer, porque está onde? No coração. Então, é necessário guardar as revelações de Deus no coração. Na hora que você precisar, o Espírito Santo vai lembrar. Lembra aquela pregação que você ouviu? Então, você já sabe o que fazer. Você já tem a revelação da palavra, agora você deve usar. Por isso que o crente, quando ora sempre citando a Bíblia, não é verdade? Sempre você diz, Senhor, a tua palavra diz, a tua palavra diz, a tua palavra diz, porque o inimigo não vai recuar ou cair, né? Porque você está sofrendo, o diabo não vai ficar com dó de você. Ele não vai sair da tua vida porque você está sofrendo muito, ele vai sair da sua vida por quê? Porque você está atirando contra ele as palavras de Deus. Amém, meus irmãos? Entenderam até aqui? Então, continuando, ó, e lançou mão da sua funda. Então, ele pegou a tiradeira, a funda, como se fosse para nós hoje um estilingue, né? Ele pegou aquilo e se preparou para a batalha. Entenda isso. Deus vai dar a você palavras, revelações, estratégias, para quê? Para você ir à batalha, para você resolver as coisas. Então, entenda isso. Deus, ele não vai fazer por você a sua parte. Ele vai lhe dar condições. Você tem que fazer. Deus não vai pedir perdão no teu lugar. Deus não vai perdoar no teu lugar, mas ele vai dar a você meios de fazê-lo. Então o Davi pegou tudo isso e lançou mão da funda e foi-se chegando ao filisteu. Quando você tem as ferramentas, os meios, você tem que partir para cima. Pastor, estão fazendo macumba para mim. Eu até brinquei, né? Então faça uma boa cumba, né? Claro, obviamente brincadeira, né, pessoal? A má cumba e a boa cumba, né? Ou seja, fazendo algo ruim, faça algo produtivo na tua vida. Repreende, amarra, amaldiçoa as obras do inferno, abençoa a sua vida, aquilo que é seu. Não fique parado, enquanto estão fazendo mal, faça aquilo que tem que ser feito. O pastor Jaime, missionário, sempre fala, né? Não se combate macumba com macumba, mas se combate com o poder de Deus. Faça o que você tem que fazer. Então, Davi foi para cima, né? E o filisteu também vinha se chegando a Davi. Então, toda ação vai desencadear uma reação. E o diabo é sujo, irmãos. O diabo não vai jogar limpo, ele não vai jogar pelos meios legais, ele vai usar os meios mais baixos possíveis. De repente, aquela pessoa que não estava nem aí para onde você ia, o que você fazia ou deixava de fazer, começa a pegar no teu pé. Você vai na onde? Vai fazer o quê? O dinheiro, né? Ah, você vai dar o seu dinheiro para a igreja, para o pastor e tal. Antes a pessoa nem se importava se você estava usando droga, fumando, bebendo, se prostituindo, não estava nem aí, não é verdade? Mas agora vai começar a pegar no teu pé. Agora o diabo vai começar a perseguir, vai começar a xingar, maltratar. E nós temos que estar tão ligados com Deus e identificar que aquilo ali é uma estratégia do diabo, melhor dizendo, um desespero do diabo, para lhe fazer desistir. Quantas vezes eu já ouvi alguém dizendo assim: pastor, agora que estava tudo tão bem, o inimigo se levantou. O diabo está usando a boca do meu filho, eu estou orando pelo meu filho, estou fazendo campanha por ele,
por fulano, por Beltrano, e agora parece que ele se voltou contra mim, irmão. Isso aí, sabe o que é? Desespero. O diabo quer provar para você que a tua oração não está funcionando. Ora, se não estivesse, por que da preocupação dele com você? Não é verdade? Por que ele tenta provar para você que não está funcionando, que você tem que parar, que você não precisa orar porque não está adiantando? É porque está. Então, quando você começar a se levantar contra o gigante, saiba, olha só, o filisteu também vinha se chegando. Então esse Golias aí, que nós estamos vendo agora, é o Golias de Gate. Coloca aí, afrontador. O Golias de Gate é aquele que afrontava o exército de Israel. 40 dias ele começava a afrontar. 40 dias ele dizia, xingava, amaldiçoava, ele provocava, ele tentava impor medo, e colocou medo em Saul e nos soldados. Mas Deus levantou um valente, que foi Davi. E Deus também quer hoje, nos nossos dias, levantar valentes, eu e você, amém ou não? E como é que é essa valentia, pastor? Valente é aquele que dá tapa na cara dos outros? Não, o valente é aquela pessoa que se prepara, que assume a autoridade, né, que pega o cajado nas mãos, que vai à beira do rio, que você está fazendo agora, você está parando e recebendo de Deus as pedras, ou seja, as revelações, e guarda no alforje, a saber, no surrão. Não é na mente, né? Porque dados, informações, até o chat GPT hoje em dia tem, não é verdade? O chat GPT também, qualquer informação que você quiser, ele tem lá. Você coloca lá, o que é isso, o que é aquilo, o que é aquilo outro, às vezes tem mais informação, não é? Do que nós. Mas o que vai fazer a diferença não é guardar as pedras na mente, as revelações, no surrão, no coração. E diz aqui, o que lhe levava o escudo ia diante dele. Então o homem era tão grande que o escudeiro dele bastava um homem para carregar o escudo dele. Olhando o filisteu a Davi e vendo, o desprezou. Isso aqui acontece muito, irmão. O diabo vai desprezar a mim e a você. A princípio é como se ele dissesse assim: peraí, mas você sempre se magoava, se aborrecia e largava tudo. Você sempre desistia dos projetos, desistia. Você começava a namorar, não continuava, noivar, não continuava, casava e se separava logo em seguida, começava um trabalho, não continuava, pedia conta, começava um curso, não dava continuidade em nada, né? Colecionador de projetos inacabados, uma coisinha que falava para você, você já rodava a baiana, né? E já largava tudo. A igreja, tem gente que larga da igreja por falta de um boa noite, de um bom dia, de um boa tarde, por falta de uma paz do Senhor, que seja. Mas você tem que surpreender o teu adversário, irmão. O Golias, quando olhou para o Davi, falou: ué, não tem homem no meio do povo de Israel? Não tem que mandar um moleque, um garoto inexperiente? Ele desprezou. O diabo vai desprezar você a princípio. Ele vai achar que você é a mesma pessoa que desiste, que você é a mesma pessoa que vai começar e não vai continuar. É a mesma pessoa que vai perder a paz, que vai perder a alegria, que vai se magoar, que vai se entristecer, que vai se decepcionar e assim por diante. Mostre para ele que dessa vez vai ser diferente. E você vai ser uma nova pessoa, uma nova criatura. Alguém que vai fazer diferente e vai continuar até concluir. Então, desprezou Davi, porquanto era jovem, ruivo, de gentil aspecto. Que mais? Disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu algum cão para vires a mim com paus? Quer dizer, sou algum cachorro agora para você tentar me destruir com um pedaço de pau?
E o filisteu amaldiçoou a Davi pelos seus deuses. Irmão, aqui nesse ponto foi que Golias perdeu a batalha. Sabe por quê? Porque tornou-se espiritual. Enquanto fosse homem a homem, o Golias tinha vantagem sobre Davi. Porque, como eu disse, ele era uma anomalia. Era alguém acima da média. A média acima da média. O Davi era abaixo da média. Ele era franzino, a Bíblia destaca ele. Um menino franzino, gentil aspecto, né? Um menininho com cara de gente boa, ruivinho. E o Golias, acima da média, uma anomalia, e tinha 6 dedos nas mãos, 6 dedos nos pés, e era guerreiro desde criança, foi preparado. Mas a partir do momento que ele disse assim: eu te amaldiçoo pelos meus deuses, aí tornou-se uma luta espiritual, porque Davi tinha ido para o ribeiro, tinha buscado a Deus, tinha buscado as pedras, as revelações, com certeza ali, né, guiado pelo Espírito Santo. E quando Golias falou: eu coloco os meus deuses para te amaldiçoar, aí é Deus contra Deus, a guerra dos deuses, né? E quem é mais forte, quem é mais poderoso? O Deus Todo-Poderoso, o Deus de Davi, Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, ou o Deus dos filisteus? Não é? Baal, Astarote, Azerá e tantos outros que a gente vê por aí, né? Os demônios que são invocados na feitiçaria, na macumbaria. Quem é mais poderoso? É o nosso Deus ou os nossos inimigos? Maior que está em nós que aquele que está no mundo, não é o que a Bíblia fala? Então, se Deus, o Deus de Davi, o Deus de Jesus, Deus e Pai de nosso Senhor Jesus está em você, não tem macumba, não tem demônio, não tem maldição que prevaleça. Diga glória a Deus. E terminando, mais adiante, olha só. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim, darei tua carne às aves dos céus e às bestas do campo, né? As aves, os corvos, né? As bestas, né? Os animais, né? Que viviam lá, leão, essas coisas aí, né? Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada, com lança, com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Trazendo para os nossos dias, né? Eu vou contra você em nome de Jesus, não é? O Deus dos exércitos de Israel a quem tens afrontado. Então, quando Golias afrontou Deus, na verdade ele estava afrontou Davi, né, e o exército, na verdade ele estava afrontando Deus. E o que mais? Terminando: hoje mesmo o Senhor entregará na minha mão, ferir-te-ei e tirarei a... Observe, irmão, o que ele tinha determinado: eu vou ferir, pedrada na testa, e eu vou tirar a cabeça. Então eu vou cortar a cabeça. Mas como que ele ia cortar a cabeça se ele não tinha espada? Né? Então ele precisava concluir a promessa. Tem gente que cambaleia o inimigo: pastor, comecei a orar e o meu marido que bebe parou de beber, está bebendo só um pouco. Irmão, a promessa tem que ser completa. Crê no Senhor Jesus, será salvo. Enquanto a sua casa não for salva, não pare de orar. Não pare nunca. Orar sem cessar. Mas você tem que intensificar ainda mais enquanto não forem salvos. Mas quantas vezes eu já vi: estou fazendo campanha, pastor, estou orando porque o meu filho está roubando, está na marginalidade, está envolvido com coisa errada, minha filha está se prostituindo e não sei o que. Aí fica naquele desespero, aí começa a melhorar, a pessoa para. Deixa de buscar Deus, deixa de vir à igreja. O diabo impõe uma trégua, né? Então o que o Davi falou? Eu vou ferir você. A primeira parte ele fez, pedrada na testa. Mas o Golias, ele morreu, né? Quando foi concluído a obra. Quando ele foi cortada a cabeça dele, e o Davi cortou a cabeça com a própria espada de Golias. Tanto é que quando Davi ia para as batalhas, era levada a espada de Golias.
Eles olhavam e falavam: ó, rapaz, o homem está com a espada do Golias, hein? Lembrando, né, que Deus deu vitória para ele, então esse aí anda com Deus, ó. Isso aí Deus ajuda, Deus guarda, Deus protege, Deus abençoa. O inimigo vai começar a olhar para você com outros olhos, né? Com outros olhos. Falar assim: essa aí é a Maria que venceu o câncer. Essa aí é a Joana que venceu a bebida, que venceu o divórcio, a separação. Estava separado, já morando em casas diferentes, ou dormindo cada um num quarto ali, tudo, brigando, restaurou. Está mais unido ao esposo, como se eles tivessem casado hoje, recém-casados. Então, quando eles olhavam para a espada do Golias, os inimigos lembravam-se do potencial de Davi. É assim que nós temos que ser, irmão. O Davi falou: vou te matar, aliás, eu vou te ferir e vou cortar a cabeça. Com o quê? Se ele não tinha espada? Com a própria espada de Golias. A espada de Golias era levada, e todo mundo que via falava assim: isso aí, ó, é aquele lá que venceu o gigante. Os demônios vão olhar para você de uma forma diferente, as pessoas vão lhe respeitar. Na hora que alguém falar para você de coisas, por exemplo, se era drogado, alguém fala: não, esse negócio de droga aí, ninguém para de usar droga, não, isso é tudo conversa. Você fala: opa, deixa eu mostrar para você o que Deus fez na minha vida. Não, esse negócio de que Deus restaura casamento é tudo conversa fiada. Opa, peraí, deixa eu contar o meu testemunho para você, o que Deus fez na minha vida. Quando olhavam para a espada de Golias, se lembravam: esse aí foi aquele que Deus deu vitória. Amém? E concluindo: tirarei a cabeça. Que mais? E os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus e às bestas da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Todo o Espírito Santo, toda a terra, onde eu for, onde eu estiver, todos saberão que tem um Deus em Israel, tem Deus no Espírito Santo. Aonde você estiver, há um Deus. Então o Davi, ele não atribuiu aquela vitória a ele mesmo, mas ele atribuiu aquela vitória ao Senhor. Irmãos, nós temos que mostrar que quem faz a diferença é Deus. Quando você visitar uma pessoa que você ama, que talvez está lá no hospital, entre a vida e a morte, às vezes na UTI, na CTI, o último fôlego de vida, você fala assim: meu amigo, minha irmã, fulano, posso fazer um apelo para você? Se Deus te levantar e tirar você daqui do hospital, e te der uma nova vida, te der um coração novo, um rim novo, um pulmão novo, você vai fazer o quê? Você vai passar o resto da sua vida mostrando que há um Deus que cura? Ou você vai entupir o pulmão de novo de cigarro, de narguile, né? Nessas porcariadas que tem hoje aí, que dizem, né, que um trago daquele lá é mais ou menos o equivalente a 40 cigarros, tem o potencial 40 vezes mais do que um cigarro. Você vai entupir o seu pulmão novamente? Porque Deus, ele prepara e leva. Se Deus vê que você não vai glorificar o nome do Senhor, às vezes é melhor você ser salvo e ir para a eternidade. Pelo menos você vai para o céu. Verdade ou não é? Um dia uma senhora falou: pastor, ora pelo meu filho que está preso. Ele errou, cometeu um erro, um crime. Aí uma pessoa foi e denunciou ele. E aí ele prometeu que quando ele sair, ele vai ir atrás da pessoa que denunciou e vai matar essa pessoa. Arrumar uma arma e vai matar. Eu falei: então não vamos orar para ele sair não, irmão. Porque se ele vai sair, ele vai matar, ele acha que vai matar, mas pode ser que ele ou mate ou morra também nessa aí, né? Então vai acontecer uma tragédia. Vamos orar para ele ficar e se converter. Quando ele se converter, ele está apto para sair.
Não é melhor? Quem está entendendo? É ou não é melhor? Como foi o caso do irmão. Aconteceu semelhante a isso. Aí ele saiu e tal, começou a planejar uma coisa, foi para a igreja. Graças a Deus, eu não lembro quem foi, mas na nossa outra igreja. Sentou, conversou com o pastor, eu não lembro ao certo quem foi orientado, e aquele desejo de matar cessou, e perdoou lá quem tinha que perdoar, e está convertido, viveu uma nova história. Amém, meus irmãos? Então aqui, toda a terra saberá que é Deus, irmão. Então, quando a vitória chegar, seja em que área que for, as pessoas têm que saber que quem fez a diferença, né? O que chamam de coincidência, a gente chama de cristocidência, a coincidência que Cristo promove. Ah, você estava desenganado pelos médicos, aí Deus foi lá, levantou, curou você, hoje você está restaurado, completamente sadio. O que aconteceu? Ah, porque eu tenho sorte. Ah, porque eu sou uma pessoa sortuda. Ah, porque... Não, porque há Deus em Israel. Porque há Deus. Eu lembro, não sei se foi o Oral Roberts, né, ou foi o Kenneth Hagin, né, que fez um voto a Deus que se Deus tirasse do hospital, da enfermidade, ele pregaria a palavra. Aí começou, de repente ele começou a deixar a pregação e começou a entrar no ramo empresarial. Ele começou a se sentir mal de novo. Teve lá uma espécie de um infarto e caiu. A esposa orou e falou: Senhor, tem misericórdia, ajuda o fulano a ter lucidez de novo. Aí ele voltou e falou assim: eu não vou mais mexer com isso não, eu vou voltar a pregar o evangelho, fazer aquilo que Deus me chamou para fazer. E viveu. O que morreria na juventude, morreu com quase 100 anos de idade, quase centenário. É como se Deus falasse assim: eu dei vida para você pregar, você não quer pregar? Não, então tchau, né? Eu te dei um pulmão novo para você, com a sua voz, a todo pulmão pregar que Jesus Cristo cura, salva, liberta. Eu libertei você das drogas, para quê? Para você ser um perdido saudável, ou para você ser curado, e todo aquele que estiver doente e ver você vai crer que há Deus em Israel. Toda a terra viu que há Deus, porque como que pode? Olha para o Davi depois tornou-se um guerreiro, o rei Davi, o grande rei Davi, mas até então ele era o pastorzinho de ovelhas, franzino, jovem, ruivo, com um pedaço de pau, conforme Golias falou: sou eu um cachorro para você vir contra mim com um pedaço de pau? Mas aí o Davi mostrou, né, com quantos paus se faz uma canoa, né? Você sabe com quantos paus se forma uma canoa? Quanto? Um pau só, né? Você pega lá o pau e vai lapidando, vai formando a canoa. Quer dizer, ele pegou lá e mostrou que havia um Deus em Israel, que o Deus que Golias zombava, né, deu vitória. Usou um pastorzinho e mostrou para ele que há Deus em Israel. Toda a terra saberá, irmão. Todo o Espírito Santo saberá, toda a terra saberá literalmente. Por quê? Porque pela rede social, você filma o seu testemunho, grava, projeta na televisão, no rádio, você coloca no rádio, você coloca na internet hoje em dia, toda a terra pode saber. O seu testemunho, pega o antes e o depois: pastor, meu exame no hospital lá, né? Só Deus, só pele e osso. Né? Parecia lá o vale dos ossos secos. Aí Deus soprou vida novamente. Eu me levantei, hoje eu estou sadio, saudável, curado. Para quê? Para quê? Qual o objetivo? Para que o nome do Senhor seja glorificado, para que as pessoas olhem com respeito e com temor, assim como os inimigos de Israel olhavam a espada de Golias, esse aí que derrotou Golias, com respeito. Toda a terra saberá que há Deus em Israel. Amém, meus irmãos? A história nós já conhecemos,
Davi foi para cima, girou, rodou a pedra, atirou. A pedra encravou bem na testa de Golias. Se você olhar a armadura filisteia, a única parte onde não tinha proteção era na testa, do pé até a cabeça, com exceção aqui, ó, bem nessa parte. Você vê que, eu não sei se aqui é uma réplica perfeita, né? Mas tem uma parte aqui, ó, a testa não tinha proteção. E Deus fez o Davi de uma forma tão certeira. A palavra de Deus é assim, irmão. A palavra de Deus, ela tem poder de ir direto aonde não tem defesa. O diabo não consegue se defender contra a palavra de Deus. Contra o teu choro ele se defende, contra a mágoa ele se defende, contra a tristeza. O diabo não vai sair da tua vida porque você é um coitado, porque você chora muito. Com todo respeito, mais uma vez eu peço para você licença para usar esse exemplo. A mãe ajoelhar num pé do filho drogado e falar assim: não faz isso porque a mãe sofre. Com todo respeito, o diabo não vai se comover e não vai sair por causa disso. Pelo contrário, ele vai gostar mais ainda. Mas quando você assume a autoridade, exerce, segura o cajado nas mãos, se prepara e põe ele para correr, aí sim, meu irmão, aí, minha irmã, o inimigo não permanece. Então fico com essa palavra, amém? Lembrando, tomou o cajado nas mãos, segura o cajado, irmãos, a autoridade que Deus lhe deu. Vai para o ribeiro, como você está fazendo agora. Vem para a igreja. Vem para a igreja. Né? Guarde as pedras, né? Como nós vimos lá, né? Os seixos. O seixo é uma pedra, mas um tipo de pedra, uma pedra lisa, uma pedra que foi lapidada com o tempo, preparada para um devido fim. Deus tem uma palavra preparada para cada problema que você enfrentar. Cada gigante, Deus tem uma pedra. Guarda no alforje, ou seja, a saber, né? Preste atenção, no surrão, no lugar onde tem que guardar a palavra. Na mente, palavra na mente, informação. Informação qualquer um tem, até o chat GPT, até IA, inteligência artificial tem. Mas tem que ser no coração. Salmo 119, acho que versículo 11, pastor, ou 13. Salmo 119, verifica para mim se é o 11 ou 13 que fala: escondi, Senhor, a sua palavra. 11, né? Obrigado. Escondi a palavra onde? A palavra no coração, ela é escondida, para eu não pecar contra ti. Pecar é errar o alvo. Ele diz assim: olha, eu escondi a palavra para não errar. Se a palavra estiver no coração, irmão, na hora que você enfrentar uma dificuldade, você vai se lembrar: bem que o pastor pregou aquele dia, é o que está acontecendo, agora eu já sei o que fazer nessa situação. Cada sexta-feira nós vamos aprender Golias de Gate, o afrontador. Ele tentava ganhar pelo medo, pela imposição. E assim é hoje. O diabo fala: você é pequeno, isso é muito grande para você. Você não tem condições, você não é ninguém. Irmão, mostra para ele o Deus que você serve. Amém? Então diga graças a Deus. Vamos aplaudir a palavra de Deus. Fique com essa palavra em nome de Jesus. Amém, meus irmãos.